O carro parou bem em frente ao enorme portão de ferro, adornado com detalhes tão delicados que pareciam ter sido entalhados à mão. Helena respirou fundo antes de descer. Era seu primeiro dia trabalhando como auxiliar num dos eventos mais importantes da cidade. E, sinceramente, ela nem entendia como seu nome tinha sido aprovado pela agência. A mansão da família Dalmeida não era apenas grande, era intimidante. Enquanto caminhava pela entrada principal, Helena sentiu o coração acelerar. O chão de mármore refletia a luz dourada dos lustres e tudo parecia tão silencioso que até seus passos ecoavam. Os outros funcionários passavam por ela como se já soubessem de tudo, todos elegantes, sérios, focados. Ela apertou a prancheta contra o peito, tentando disfarçar o nervosismo. O salão principal estava lotado de gente importante, empresários, políticos, investidores e socialites. Roupas brilhando, perfumes caros, sorrisos ensaiados. Mas mesmo com todo aquele glamour, havia algo frio no ar. Uma ausência de calor humano que deixou Helena desconfortável. E foi então que ela viu. Lá no fundo do salão, quase escondido atrás de uma mesa de doces impecavelmente montada, estava uma menina. Pequenininha, talvez uns 8 anos. Cabelos castanhos que caíam sobre o rosto, vestido azul claro amassado como se tivesse sido colocado às pressas. Ela estava sentada no chão, abraçando os próprios joelhos, balançando devagar para frente e para trás. Ninguém olhava para ela. Nenhum adulto, nenhum convidado, nenhum funcionário. Era como se a criança fosse invisível. A expressão de Helena mudou na hora. Não havia como ignorar aquilo. Algo dentro dela, talvez instinto, talvez empatia, a puxou para aquela direção. Mas antes que conseguisse dar um passo, a supervisora passou perto e sussurrou: "Não se preocupe com ela. A pequena Luna sempre fica assim nos eventos. Apenas ignore." Ignorar? Como se fosse tão simples? Helena engoliu seco. Olhou novamente para a menina e, naquele instante, ela soube. Mesmo que todo mundo virasse as costas para aquela criança, ela não viraria. Helena tentou voltar ao trabalho, mas a imagem da menina encolhida no canto não saía da cabeça dela. Era como se Luna fosse um pedacinho de silêncio em meio a um mar de vozes falsas e risadas ensaiadas. Enquanto os convidados conversavam sobre investimentos e viagens para a Europa, a criança parecia viver em um mundo completamente diferente e sozinha. Ela observou Luna discretamente enquanto caminhava com uma bandeja de sucos. A menina balançava o corpo de leve, como quem tenta se acalmar sozinha. Os dedos dela apertavam uma pulseirinha colorida, feita de miçangas, tão simples que destoava de toda a riqueza do ambiente. Aquilo mexeu com Helena de um jeito estranho. Quando passou perto dos garçons, ouvi um deles cochichar. "Ela não gosta de gente, melhor deixar quieto, ou o pai dela surta." "O pai?" Helena perguntou, sem conseguir se conter. "O anfitrião da festa, o senhor Augusto Dalmeida." O rapaz respondeu olhando para os lados. "Viúvo. Desde que a mãe morreu, a menina mudou." A forma como ele disse "mudou" fez Helena sentir um aperto no peito. Isso só a deixou ainda mais inquieta. Como podia uma criança tão pequena carregar um vazio tão grande? Minutos depois, quando a música aumentou e todos se dirigiram para o salão de dança, Helena viu Luna levantar a cabeça pela primeira vez. Não para olhar alguém, mas para olhar o teto, como se estivesse tentando fugir do barulho, da confusão, de tudo ao redor. Os olhos dela estavam úmidos, vermelhos, mas não por birra. Era dor. Dor silenciosa. Foi a gota d'água. Helena respirou fundo, largou a bandeja numa mesa vazia e caminhou lentamente até a menina. Cada passo parecia carregar um peso, como se fosse proibido se aproximar dela.
mas ao mesmo tempo era irresistível, como se uma força maior empurrasse Helena para frente. Quando estava a poucos metros, a supervisora apareceu do nada. "O que você pensa que está fazendo?" sussurrou irritada. "Vou falar com ela." Helena respondeu, firme, surpreendendo a si mesma. "Não faça isso!" A mulher segurou seu braço. "O senhor Augusto não gosta que ninguém interaja com a criança. Ele não quer situações." Helena olhou para a mão da supervisora agarrando seu braço. E depois olhou para Luna, que agora escondia o rosto entre os joelhos, tremendo. E num movimento simples, quase instintivo, ela disse: "Então ele vai ter que lidar com isso." A supervisora ficou sem reação. Helena ajoelhou-se devagar no chão frio, bem ao lado da menina. "Oi", sussurrou com a voz mais suave que conseguiu. Nenhuma resposta. Mas Luna parou de balançar. E isso, para Helena, já era o começo de alguma coisa importante, alguma coisa que ninguém ali tinha coragem de ver. Helena ficou ali, ajoelhada no chão frio, tentando não invadir o espaço da menina. Não queria assustar, nem pressionar. Só queria estar presente. Algo que, nitidamente, ninguém fazia por Luna havia muito tempo. Meu nome é Helena." Ela disse baixinho, como se estivesse contando um segredo. "Eu posso ficar aqui um pouquinho?" Luna não respondeu. Não olhou. Não moveu uma palavra. Mas o detalhe que ninguém teria percebido, ninguém, exceto Helena, foi o leve relaxar dos ombros da menina. Ela não estava confortável, mas também não estava fugindo. Helena apoiou as mãos no próprio colo, deixando claro que não tocaria nela sem permissão. O barulho do salão parecia distante dali, como se aquele canto fosse um mundo à parte. Um mundo onde só existiam duas pessoas, uma menina escondida e uma estranha que se recusava a ignorá-la. "Eu gosto da sua pulseirinha", Helena comentou com um sorriso suave. "Você que fez?" Luna agarrou a pulseira com as duas mãos, apertando as miçangas como quem segura um pedaço de si mesma. E por um segundo, apenas um segundo, ela virou o rosto o suficiente para que Helena visse metade de seus olhos. Olhos assustados, cansados, mas curiosos. Helena sentiu o coração apertar. "É muito bonita", continuou. "Eu adoraria aprender a fazer uma dessas." Silêncio. Então, bem devagar, Luna esticou a mão. Não para entregar a pulseira, não para tocar Helena, mas para mostrar, para permitir que ela olhasse mais de perto. Foi tão rápido e tímido que qualquer outra pessoa diria que não significava nada, mas para Helena, significava tudo. "Obrigada", sussurrou, emocionada. "Você é muito talentosa." De repente, a música no salão mudou. Uma melodia suave, quase mágica, começou a preencher o ar. E algo inesperado aconteceu. Luna levantou os olhos de vez. Olhou para cima, para a direção da música, e murmurou algo tão baixinho que Helena quase não ouviu. "Mamãe." Foi como um sopro, um som frágil, uma lembrança antiga escapando sem querer. Helena sentiu um arrepio percorrer suas costas. Aquela única palavra carregava dor, saudade e uma história que ninguém ali parecia disposto a contar. Luna começou a balançar o corpo novamente, dessa vez seguindo o ritmo da música, mas de um jeito diferente. Não era ansiedade, era memória. Helena entendeu sem que ninguém explicasse. Aquela música era importante para ela. Era uma ponte para algo que o mundo inteiro tinha arrancado dela. Com toda a delicadeza, Helena estendeu a mão, não para tocar, não para segurar, mas para oferecer um convite silencioso. "Se você quiser", ela sussurrou, "podemos dançar um pouquinho. Só um pouquinho, só nós duas." Luna ficou imóvel. O salão inteiro continuava vivendo sua própria festa, sem perceber nada. Mas naquele canto escondido,
um milagre estava prestes a acontecer. Por alguns segundos, Luna ficou completamente imóvel, como se tentasse entender se aquele convite era real ou só mais um risco de dor. A mãozinha dela pairava no ar, tremendo levemente. Era tão delicada, tão pequena, que Helena teve medo de respirar forte e assustá-la. "Tá tudo bem", Helena murmurou, mantendo o tom calmo, quase musical. "Você só pega se quiser. Se não quiser, eu fico aqui com você, do jeitinho que você quiser." A música continuava suave, enchendo o salão com um tom quase mágico, e então, como quem toma coragem para pular num lago profundo, Luna esticou os dedos e encostou na ponta da mão de Helena. Um toque, pequeno, frágil, mas real. Helena sorriu com os olhos, sem mover o corpo para não assustar. "Isso, muito bem, querida." Luna segurou apenas um pedacinho dos dedos dela. Não era um aperto, não era um gesto firme, era como se estivesse checando se aquilo machucaria. E quando percebeu que não, ela levantou, ainda atenta a qualquer movimento brusco. Helena se levantou junto, devagar, como quem levanta um passarinho caído. Elas ficaram lado a lado, de frente para o salão que continuava ignorando completamente a existência da menina. "Podemos ficar só aqui no cantinho", sussurrou Helena. "Só mexer devagar, tipo assim." Helena balançou o corpo um pouco, apenas um balanço leve, quase imperceptível. Luna acompanhou o movimento com um atraso de alguns segundos, como se seu brain precisasse decodificar tudo antes de reproduzir. E então algo extraordinário aconteceu. Luna deu um passo tímido, com os pés quase grudados no chão, mas cheio de força para quem não se aproximava de ninguém há meses, talvez anos. Helena segurou o ar de emoção. "Isso! Você é incrível!" disse baixinho. Luna olhou para ela. Pela primeira vez, olhou de verdade. Não havia sorriso, mas havia vida. Havia luz. Um pedido mudo para que aquele momento não fosse interrompido. Elas começaram a se mover devagar, como se dançassem dentro de uma bolha, onde o mundo não podia entrar. Mas do outro lado do salão, alguém percebeu. O anfitrião, o pai, Augusto de Almeida. Ele congelou com a taça na mão, o olhar preso na filha. Sua filha, tocando uma estranha. O coração dele disparou. Não era raiva, não era ciúme, era medo. Medo de lembrar, medo de perder de novo, medo de sentir esperança. Helena não viu, mas Luna viu. Porém, e esse era o verdadeiro milagre, Luna não soltou a mão dela. Pela primeira vez, a menina não recuou quando o pai apareceu. Ela apenas continuou dançando. O salão continuava barulhento, cheio de risos exagerados e conversas afiadas, mas para Augusto de Almeida, tudo desapareceu. Ele só conseguia ver uma cena. Sua filha, que evitava qualquer toque, estava dançando com uma estranha. A taça em sua mão tremeu. O rosto ficou rígido, os olhos arregalados, quase incrédulos. Ninguém ali sabia o que aquela imagem significava para ele. Ninguém sabia quantas noites Augusto passou sentado no chão do quarto de Luna, enquanto ela balançava sozinha, sem olhar para ninguém, sem aceitar um abraço, sem dizer uma palavra. Ninguém sabia o quanto ele tentava e falhava em alcançá-la. E agora, uma desconhecida havia feito isso em minutos. Helena ainda não tinha percebido a presença dele. Estava focada na menina, guiando movimentos leves, quase invisíveis, como se estivesse ensinando Luna a respirar de novo. A cada pequeno passo, o coração de Helena parecia se encher mais. E Luna parecia menos presa dentro dela mesma. Até que Augusto deu um passo à frente. O movimento foi quase imperceptível, mas Luna sentiu. Ela sempre sentia. A menina virou o rosto devagar. Olhou para o pai. O corpo dela ficou tenso, como se estivesse prestes a se encolher, mas não se encolheu. Helena finalmente percebeu. Ela olhou para o homem parado ali,
com expressão de pânico e dor escondida atrás de uma máscara de controle. Não era o olhar frio que ela imaginava. Era o olhar de alguém que estava quebrado há muito tempo e que tinha acabado de ver uma ferida antiga sendo tocada sem permissão. Helena respirou fundo, pronta para soltar a mão de Luna e se afastar, mas Luna apertou seus dedos. Apertou. Foi a primeira vez que ela segurou alguém com força. Helena congelou. Augusto também. O silêncio que se formou ali atravessou o salão inteiro. Algumas pessoas viraram o rosto, curiosas. Outras notaram um clima estranho. Mas ninguém entendia. Ninguém sabia. Até que devagar, Augusto respirou fundo, colocou a taça sobre uma mesa e caminhou até elas. Cada passo parecia carregar anos de culpa, perda e medo. Quando chegou perto, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Luna. A menina não respondeu, apenas continuou segurando a mão de Helena. Augusto sentiu algo dentro dele rachar. Helena, com o coração acelerado, tentou explicar. Eu só queria ajudar. Ela parecia assustada e eu pensei... Mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Não com arrogância, com dor. Ele se ajoelhou na altura da filha, mas sem tocá-la. Você quer ficar com ela? Ele perguntou, com a voz trêmula. Luna não falou, mas se aproximou meio passo de Helena. Isso foi tudo. Augusto fechou os olhos como se um golpe invisível tivesse acertado o peito dele. Quando o abriu, seus olhos estavam cheios d'água. Não de raiva, de reconhecimento, de medo do que aquilo significava, de esperança que ele não queria admitir. E então, num fio de voz, ele disse, obrigado. Olhou para Helena. Eu não vejo isso acontecer há muito tempo. Essa era a primeira vez que ele permitia alguém entrar, mesmo sem perceber. O salão voltou ao barulho normal. Mas nada ali era mais igual. Porque naquela noite, naquele canto esquecido, uma porta havia se aberto. E ninguém sabia onde aquilo levaria. Nem Helena, nem Augusto, nem Luna. Só que alguma coisa tinha começado. E aquilo não podia ser ignorado. Depois daquele momento tenso no salão, Helena se afastou com cuidado, deixando Luna ao lado do pai. Mas algo inesperado aconteceu. A menina não se moveu. Continuou segurando a mão dela, como se tivesse medo que, ao soltar, tudo voltasse a ser vazio e escuro. Augusto percebeu. E isso o abalou de um jeito quase físico. Ele respirou fundo, tentou se recompor, mas havia algo quebrado no olhar dele. Algo que não se escondia mais. Com esforço, ele tocou o ombro da filha, bem de leve. Um toque suave, como se temesse machucá-la. Helena não fugiu, mas também não se aproximou. Ficou ali, num meio termo frágil entre passado e presente. Você fez algo que ninguém conseguiu, ele disse para Helena, ainda olhando a filha. Eu não sei o que aconteceu aqui. Helena abaixou o rosto sem saber o que dizer. Eu só percebi que ela estava triste, murmurou. Augusto soltou um riso curto e dolorido. Ela está triste há muito tempo. Essas palavras ficaram no ar, como poeira suspensa em luz. Um segurança se aproximou, preocupado com a expressão do patrão. Senhor Augusto, deseja que afastemos a funcionária? O impacto foi imediato. Luna regalou os olhos. A mão dela apertou a de Helena com força. Seus ombros subiram, tensos, a respiração ficou rápida, curta. Helena sentiu o pânico da menina como se fosse próprio. Não! Augusto ergueu a mão imediatamente. Não encostem nela! Depois olhou para Luna e suavizou o tom. Está tudo bem, minha filha. Ninguém vai te tirar daqui. A menina acalmou um pouco, mas continuou grudada em Helena. O segurança se afastou,
constrangido. Mas o estrago emocional já estava feito. Augusto se levantou devagar e passou a mão pelos cabelos, nervoso. Era como se estivesse lutando contra algo dentro dele, uma memória, uma dor, um medo antigo. Ela nunca reage assim, ele murmurou. Com ninguém, nem comigo. Helena respirou fundo. Talvez ela só precise que alguém veja ela, disse com cuidado. Augusto virou o olhar para ela. Pela primeira vez, sem postura de empresário, sem rigidez, sem o peso do sobrenome da Almeida. Era só um pai. Cansado, machucado, perdido. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, a supervisora apareceu como um furacão. Helena! Ela chamou, irritada. Venha comigo agora! Luna travou na mesma hora, os olhos enchendo de medo. Augusto franziu o senho. O que está acontecendo? A supervisora engoliu em seco. Senhor, essa funcionária não tinha permissão para se aproximar da sua filha. Ela está totalmente fora de linha e... Augusto a interrompeu com um olhar firme. Ela não fez nada de errado. A supervisora ficou muda. E então aconteceu. Luna, tremendo, largou por um instante a mão de Helena e segurou sua roupa, puxando-a para perto, como quem implora sem palavras. Não me deixe. O salão inteiro poderia estar pegando fogo, que nada chamaria mais atenção que aquele gesto. A supervisora empalideceu. Augusto fechou os olhos. Helena sentiu o coração quebrar. Ali estava a prova. A menina não queria apenas companhia, ela havia encontrado segurança. E perder aquele pequeno fio de segurança poderia destruí-la. A supervisora tentou recuperar o controle. Senhor, isso é um problema. Ela está criando dependência e... Chega, Augusto disse, com uma firmeza que curtou o ar. A senhorita Helena... Fica. Silêncio. A supervisora recuou. Mas a decisão de Augusto não era só sobre manter Helena no emprego. Era sobre algo muito maior. Abrir uma porta que lhe manteve trancada desde o dia em que perdeu a esposa. Luna encostou o rostinho no braço de Helena, exausta, como se finalmente tivesse encontrado um abrigo. Helena a segurou com cuidado, tentando não chorar. Ela não sabia ainda. Mas naquele momento, ela tinha se tornado parte da história daquela família e do luto que ainda pulsava ali. Depois do episódio no salão, a noite seguiu como um borrão para Helena. Ela fez seu trabalho no automático, servindo mesas, recolhendo taças, ouvindo conversas superficiais. Mas sua mente estava em Luna e no olhar do pai da menina. Não era raiva, não era desprezo, era... sofrimento. E isso a assustava. Quando a festa terminou e os convidados começaram a ir embora, Luna desapareceu com uma das babás. Helena tentou não se preocupar, mas havia um nó na garganta que não passava. Ao final do turno, a supervisora apareceu novamente, desta vez com um sorriso amargo. Parabéns, Helena, disse em tom irônico. Conseguiu criar um caos na festa mais importante do ano e conseguiu também se meter onde não devia. Isso nunca dá certo. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Eu só queria ajudar a menina. Ajudar? A supervisora riu. Você acha que sabe mais do que o pai dela? Do que os médicos? Do que a equipe especializada? Você é só uma funcionária temporária. Não é papel seu salvar ninguém. As palavras entraram como estocadas. Mas o que realmente a quebrou foi a frase seguinte. E francamente, Helena, essa criança não precisa de você. Você só confundiu a cabeça dela. Confundiu. Essa palavra ficou ecoando dentro dela como uma acusação que ela nunca quis ouvir. Naquela madrugada, Helena foi para o pequeno quarto dos funcionários, sentou-se na cama e colocou a cabeça entre as mãos. O coração dela estava pesado demais. E a dúvida começou a entrar pela primeira vez. E se ela realmente estivesse atrapalhando? E se tivesse cruzado um limite que não deveria? E se Augusto só estivesse sendo educado para evitar um escândalo? No fundo, Helena tinha medo de uma coisa: machucar Luna.
sem perceber. E foi esse medo que a fez tomar a decisão mais dolorosa. No dia seguinte, bem cedo, antes de o restante da equipe acordar, Helena desceu para a cozinha. Pegou uma folha, uma caneta e escreveu um bilhete simples, quase sufocada por sua própria culpa. Obrigada pela oportunidade. Me desculpe por ter ultrapassado limites. Vou me afastar. Desejo o melhor para a senhorita Luna. Ela deixou o bilhete sobre o balcão, junto com um crachá. Saiu pela porta lateral, silenciosamente, tentando não olhar para trás. A mansão parecia fria naquela manhã, envolta em um silêncio triste, como se tivesse percebido que alguém estava indo embora. No portão, Helena parou por segundos, respirou fundo e saiu. Enquanto caminhava pela calçada vazia, a brisa fria batendo no rosto, o peito doía como se tivesse deixado algo precioso para trás. Mas ela se convenceu. Eu fiz a coisa certa. Eu fiz o certo. Repetiu isso várias vezes, mas não adiantou, porque tudo dentro dela dizia o contrário. Na mansão, Luna a acordava. Andou pela casa quieta, procurando. Entrou no salão vazio. Na cozinha. Corredor, e quando viu o bilhete sobre o balcão, os dedos dela tremeram. A pulseirinha de miçangas caiu no chão. Helena tinha ido embora. Helena passou o resto do dia tentando seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Lavou a louça em casa, organizou gavetas, ligou a televisão, mas não conseguiu prestar atenção em absolutamente nada. A imagem de Luna agarrando sua roupa, implorando em silêncio para que ela não fosse embora, não saía da cabeça. No fim da tarde, Helena decidiu fazer um chá. Assim que a água começou a ferver, alguém bateu à porta. Uma batida. Depois outra. Depois, silêncio. O coração dela acelerou. Quando abriu a porta, a última pessoa que esperava estava ali, Augusto da Almeida, molhado de suor e respiração pesada, como se tivesse corrido várias quadras. Ele segurava o bilhete amassado na mão, como se fosse um documento de vida ou morte. Por favor, ele disse, sem fôlego, não vá embora assim. Helena congelou. Nunca tinha visto aquele homem daquele jeito, sem a postura rígida, sem o ar frio de empresário, sem o controle absoluto. Era só um pai desesperado. Ela tentou falar, mas a voz saiu fraca. Senhor Augusto, eu realmente achei que era o melhor. Não era. Ele interrompeu com firmeza, aproximando-se um passo. Helena, você viu a minha filha como ninguém vê. Você enxergou o que ninguém quer enxergar. E ela... A voz dele falhou. Ela não reage assim com ninguém. Nem comigo. Helena sentiu o estômago apertar. Eu tive medo de atrapalhar. Augusto passou a mão pelos cabelos, exausto. Atrapalhar? Ele riu com amargura. A única coisa que atrapalha a minha filha sou eu. Essas palavras ficaram suspensas no ar. Helena o observou com atenção. Agora entendia. Aquele homem carregava mais dor do que mostrava. Muito mais. Ele respirou fundo e quando falou novamente sua voz estava quebrada, como se estivesse abrindo uma ferida enterrada há anos. A mãe de Luna, a minha esposa, morreu há 2 anos. Ele começou devagar. Foi um acidente, uma curva molhada, um carro fora de controle. Eu estava no trabalho, ela estava levando Luna para a aula de música, a música que elas amavam. Helena sentiu um choque quente atravessar o peito. Eu deveria ter ido, ele continuou. Eu prometi que iria buscá-las naquele dia. Prometi, mas fiquei preso numa reunião idiota. E quando me ligaram, já era tarde demais. Ele fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Eu não perdi só minha esposa naquele acidente. Eu perdi a voz da minha filha. Ela parou de falar no hospital. Parou de olhar para mim. Parou de aceitar o meu toque. Eu tentava, eu juro que tentava. Mas cada vez que eu chegava perto, ela tremia. Ele engoliu. Difícil. E eu achei que o melhor seria tirar tudo que lembrasse a mãe dela.
Música, aulas, brinquedos, tudo que doía. Mas ele olhou para Helena. Finalmente. Eu estava tirando também o que a mantinha viva. Helena levou a mão à boca, emocionada. Senhor Augusto, eu não sabia. Como saberia? Ele disse, com os olhos marejados. Eu não contei para ninguém. Só suportei. Achei que estava protegendo ela. Mas só estava fechando ainda mais a porta. A luz amarelada da pequena cozinha deixava tudo mais humano, mais frágil. Quando vi Luna dançando com você, foi a primeira vez que eu vi esperança. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, silenciosa. Helena sentiu o coração quebrar e se recompor na mesma batida. Ele deu um passo adiante, hesitante. Por favor, volte. Não por mim. Sua voz tremeu. Por ela. Luna não precisa de uma funcionária. Ela precisa de alguém que a veja. E ela escolheu você, Helena. Helena sentiu os olhos arderem. A decisão que parecia tão difícil antes, agora era clara como água. Ela respirou fundo e respondeu baixinho. Eu volto. Augusto fechou os olhos aliviado, deixando escapar o ar como alguém que finalmente solta uma dor que carregou sozinho por anos. Mas Helena tinha uma última pergunta. E Luna, ela está bem? Augusto abriu a boca, mas a voz não saiu. Ele apenas olhou para ela com uma expressão que Helena nunca esqueceria. Luna estava devastada e precisava dela. Urgentemente. Na manhã seguinte, Helena voltou à mansão da Almeida. O portão de ferro se abriu lentamente, como se a casa também estivesse respirando aliviada por recebê-la de volta. A brisa fresca carregava um cheiro leve de jasmim, o mesmo cheiro que ela sentiu no primeiro dia, mas agora tudo parecia diferente. Ela entrou pelo corredor principal, sentindo o coração acelerar. Será que Luna iria rejeitá-la? Será que achar que Helena a abandonou? Essas perguntas martelavam em sua mente quando ouviu passos rápidos vindo da escada. Helena! Augusto chamou, descendo depressa. Ela está desde ontem procurando você. Antes que ele pudesse terminar a frase, Luna apareceu no topo da escada. A menina estava descabelada, com o vestido amassado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas, quando viu Helena, ela congelou. Ficou ali parada, respirando rápido, como se não soubesse. Acreditasse no que via, e então correu. Correu como uma criança que reencontrou o chão depois de anos flutuando no vazio. Helena abriu os braços sem pensar duas vezes. Luna se jogou neles. Um abraço de verdade, aquele que ninguém jamais tinha conseguido. O corpo frágil de Luna tremia contra o dela. Os dedinhos agarravam com força as costas da blusa. Era desespero, alívio e amor misturados. Helena fechou os olhos, segurando-a firme, sentindo a respiração acelerada da menina se acalmar aos poucos. Ela acariciou os cabelos castanhos de Luna, murmurando: Eu voltei, pequena. Eu voltei. Me desculpa por ter ido embora. A menina não falou, mas encostou o rosto no pescoço de Helena e balançou a cabeça, como se dissesse: Não faça isso de novo. Augusto assistia à cena da escada, com lágrimas silenciosas escorrendo. Ele cobriu a boca com a mão, tentando conter o soluço. Ver a filha abraçar alguém, realmente abraçar, era um milagre que ele nem sonhava mais. Depois de longos minutos, Luna finalmente se afastou um pouco e fez algo surpreendente. Ela segurou a mão de Helena e, com a outra, pegou a mão do pai. E então, com cuidado, juntou as duas. Um gesto simples, mas cheio de significado. Como se dissesse: Os dois são meu lugar seguro. Helena sentiu o rosto esquentar. Augusto, sem entender, apenas respirou fundo, profundamente tocado. Foi nesse instante que Luna fez algo ainda maior. Ela apontou para a sala de música, depois para Helena, depois para Augusto. Um pedido. Um convite. Você quer dançar? Helena perguntou, tentando traduzir o gesto.
Luna balançou a cabeça positivamente, pela primeira vez de forma clara e decidida. Augusto ficou imóvel. A sala de música era o lugar que ele evitava, desde o acidente. Era onde a esposa ensaiava, onde Luna aprendeu suas primeiras canções, onde uma parte dele havia morrido. Mas a menina apertou sua mão, e pela primeira vez em 2 anos, Augusto deu um passo em direção ao lugar que mais o feria. Os 3 entraram juntos. A sala ainda cheirava a madeira antiga e lembranças. Os instrumentos estavam cobertos por lençóis. O piano, intocado. Helena ligou o pequeno aparelho de som que encontrou sobre a mesa. Uma música suave começou a tocar. Não a mesma do acidente, mas uma que lembrava leveza, esperança. Luna começou a balançar o corpo, imitando o primeiro movimento que Helena ensinou dias antes. Depois puxou o pai pela mão. Augusto tinha medo. Medo de lembrar, medo de falhar de novo, medo de perder. Mas Luna insistiu, e Helena sorriu para ele, encorajando. Ele respirou fundo e dançou, desengonçado, travado, assustado, mas dançou. Luna soltou um som baixinho, algo entre um suspiro e uma risada, e Helena sentiu que estava presenciando algo raro. Não era só uma dança, era um reencontro, um renascimento, uma ferida antiga começando a se fechar. Naquele momento, os 3 formaram um círculo e o mundo inteiro parecia caber dentro daquele movimento suave, lento, frágil. Helena olhou para Augusto, ele olhou para ela, ambos olhando Luna florescer um pedacinho de cada vez. E naquele instante, pela primeira vez, Augusto não se sentiu sozinho. Os dias seguintes pareciam carregados de uma luz diferente dentro da mansão da Almeida, como se de repente as paredes antes frias tivessem aprendido a respirar. Helena e Luna seguiam com suas pequenas danças na sala de música. E agora, sempre que podia, Augusto aparecia na porta, tímido, observando, aprendendo. Cada movimento que Luna fazia parecia devolver um pedaço dela ao mundo. E cada sorriso que surgia no rosto da filha devolvia um pedaço de Augusto à vida. Numa tarde chuvosa, Helena desceu para o salão principal e encontrou Augusto parado diante de um antigo armário de madeira. Ele estava com a chave na mão e hesitante. "É hora de abrir", ele disse quase num sussurro. Quando virou a chave, o armário rangeu, revelando objetos que haviam sido guardados por dor, não por preservação. Uma caixa de música antiga, um par de sapatilhas gastas, fotografias de palcos, de luzes, de risos, e um vestido de apresentação que ainda parecia ter alma própria. Helena passou a mão delicadamente pelo tecido. Era a da mãe dela? Augusto assentiu, os olhos brilhando. Ela vivia para a dança, e Luna herdou isso dela. Eu fui o único que não enxergou. Havia tristeza nas palavras dele, mas algo novo, coragem. Queria fazer algo por elas, algo que devolvesse a Luna o que eu tirei e que honrasse a memória da mãe. "O que você está pensando?" Helena perguntou, tocada. Ele respirou fundo como quem finalmente encontra o próprio caminho. Abrir uma escola de arte inclusiva. Música, dança, expressão corporal. Um lugar onde crianças neurodivergentes possam florescer. Ele olhou para Helena. Com você ao lado dela. Como educadora. Como apoio. Como luz. Helena sentiu o peito aquecer. Eu aceito. Eu fico. Mas antes que Augusto pudesse responder, Luna apareceu, usando o vestido azul claro, o mesmo que estava guardado no armário. Ela segurava as sapatilhas da mãe nas mãos, como quem carrega um tesouro, e, com passos lentos, aproximou-se do pai. Ergueu os braços e pediu colo. Foi a primeira vez em 2 anos. Augusto se ajoelhou emocionado enquanto Luna apoiava a cabeça em seu ombro. Helena sentiu os olhos encherem. E então,
Num gesto tão suave que parecia um sonho, Luna abriu a boca e murmurou: "Papai." Augusto desabou em lágrimas, abraçando a filha com força, não de posse, mas de renascimento. Helena levou a mão ao coração. A menina, que vivia no silêncio, finalmente conseguira falar. Naquela noite, os três foram para a sala de música. Augusto tocou no piano uma melodia simples. Helena dançou junto com Luna, guiando seus passos. E Luna, pela primeira vez, dançou completamente livre, leve, viva, inteira. Era como se o espírito da mãe estivesse ali, soprando esperança pelos cantos da casa. Quando a música terminou, Augusto segurou a mão de Helena. "Você mudou nossas vidas", ele disse. "Não sei como agradecer." Helena sorriu. "Não precisa agradecer. Basta continuar presente pelos dois." Ele assentiu, e Luna envolveu os dois num abraço tímido, mas cheio de significado. Naquele instante, naquela sala pequena, iluminada apenas por uma luminária antiga, uma família nasceu. Não de sangue, não de coincidência, mas de coragem, amor e cura. E, por fim, de uma dança que devolveu a vida a 3 corações quebrados.